O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, boa noite! Está no ar mais um Goitacast Aurora. Eu, Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o responsável pelo atraso, Cris. Olá, boa noite. E hoje, no centro da bancada, ele, um convidado muito especial, o homem que tirou a virgindade do Goitacast. Ainda bem que não foi o Cris, que seria mais complicado. Não que eu saiba, eu só imagino. Mas o professor Roberto Miguel foi o número 1 do Goitacast. Hoje é o Goitacast número 48, professor. E ele foi o nosso primeiro convidado, aceitou, A gente ainda não sabia muito bem para onde ia. O que fazer? Na verdade, não sabemos ainda, mas enfim, Eu ia falar isso, mas... E para comemorar esse 1 ano de Goitacast, tem um bolinho aqui, um bolinho muito especial. Nossa. E da onde que é esse bolinho? Da Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, número 339. Telefone, DDD 22, uma sequência de 5 noves, 6835. Na internet, Boutique do Pão 339. E lá tem vários bolinhos assim. Às vezes o cara quer cantar parabéns, agora pro pai, Dia dos Pais, e tem bolinho pequeno, tem grande também. Aí vai depender da sua fome e do seu bolso, E também lembrando que Goitacast Aurora tem o patrocínio de MR Veículos. Você precisa de um carro para trabalhar, para passear com sua família, um carro de confiança? Procura o Maurício Areias. A MR Veículos fica na Avenida Dr. Filipe Web, número 431, no Turf Clube. Telefone DDD 22 99 777 6464. E na internet, @MR Veículos Premium. Olha, o Maurício tem várias promoções lá, tá? Se você quer um novo Polo, vai ter também. E eu gostaria de corrigir um erro do programa passado, que eu noticiei aqui sobre um campeonato de futebol e acabou que eu falei errado. Então, gente, olha só. No dia 13 de agosto de 2022, que vai ser o próximo sábado, vai ter a grande final da Taça Guarulhos Sub-20 de futebol, A Taça Guarulhos, Os times Serra Macaense e Esporte Clube Quilômetro 13. O valor do ingresso é de R$5, tanto para homens como mulheres, E será realizado no Campo de Donana, Não é em quilômetro 13, em Guarulhos, é no Campo de Donana, Aí eu peço perdão. E quem que está realizando? O César, o Sérgio Árbitro, meu amigo, e o André Merrinha. Então já sabe, no sábado, dia 13/8, de 2022, às 10 horas da manhã, A grande final da Taça Guarulhos Sub-20 de futebol com Serra Macaense e Esporte Clube Quilômetro 13. Em Donana, que vai ser. Em Donana, pelo amor de Deus. Semana passada ele anunciou que ia ser lá na outra Não ponta da não cidade. Eu falei que era em Guarulhos. Eu falei que é quilômetro 13, não. O time é quilômetro 13. Não acertou uma. Não acertei nada. E o outro time nem é de Campos, é a Serra Macaense, Então já sabe, sábado, 13/8 de 2022, às 10 horas da manhã, no Campo de Donana, a grande final da Taça Guarulhos Sub-20 de futebol, Serra Macaense e Esporte Clube Quilômetro 13, tá bom? O valor do ingresso, R$5. Então, hoje, estamos aqui com o nosso professor Roberto Miguel, e eu me lembro daquele dia, 6/8 de 2021, um feriado, cara? Tava aquela chuvinha que a gente fazia o programa, sexta-feira. Ainda era sextas-feiras. Depois nós mudamos aí pra quarta, Primeiro programa. E aí, quem eu vou convidar, A gente ficou naquela e o professor Roberto, ele, como é professor, acabou trabalhando com a minha esposa e ela falou, olha, tem um professor lá que ele gosta muito de falar sobre esporte, Ele é muito atuante. Então eu falei, cara, tudo a ver, E eu gosto muito de conversar com pessoas, assim, do esporte, porque eu não entendo nada de esporte. Pelo meu físico dá pra entender, Então, o professor Roberto falou bastante aqui, sobre esportes que eu nem sabia que existiam, Como é que é o nome mesmo, professor, daquele esporte? Eu esqueci.
Eu não faço ideia do nome do esporte. Nem o que faz no esporte. Como que é praticado esse esporte? Eu também não lembro. Eu acho que... Não, eu sei que o senhor é muito enganjado no handball, Sim. no futebol, mas o handball eu acho que é o esporte que o senhor mais gosta. O handball é a modalidade da qual eu trabalho. A área específica do eu senhor... sou especializado em handball. E educação física escolar. Mas Educação a minha área é o física handball. escolar. Não, mas, rapaz, o esporte eu acho que é parecido com o futebol americano. Ou não? E é o rugby que tem com o futebol Não, americano. não é o rugby. É outro nome que o senhor falou, mas eu tô com o cérebro muito defasado. A gente poderia ter visto o programa do ano passado pra gente lembrar. Eu não detalhes, vi. né? Não vi. Aconteceu tanta coisa que Eu acho que tem a letra. Um ano é muito tempo. Um ano é né? muita coisa. Muita gente Tem a letra entrevistada. T no esporte, eu acho. A gente vai lembrar. Até a professora Andréia Almeida, eu acho que pratica esse esporte. É, também. badminton? É isso! É isso! O Badminton. badminton é um esporte olímpico. Com T. Ah, é. Esporte olímpico. Não tem T. O badminton é badminton. jogado com a raquete e peteca. Tem o T. A professora Andréia Tem nada a ver com é futebol também. percussionista do badminton em Campos, é representante da federação em Campos, a professora Andréia, exatamente, de badminton. Cara, Viu como. a Viu gente ia como ficar aqui 3 horas, nunca ia me ver esse nome na o cabeça. link foi o nome da professora. Entendeu? Ainda bem que eu lembrei desse de alguma detalhe. coisa. Porque eu acho legal, professor. Porque eu, por exemplo, quando eu estudava, isso tem um tempo, aula de educação física era sempre futebol de salão. Eu creio que a gente também comentou sobre isso há um ano atrás. Primeiramente, parabéns ao programa, né? Completando um ano. Um aninho. E Obrigado. várias personalidades. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou acompanhando, mas como eu estava falando com vocês em off, é o dia que eu trabalho, estou dando treino, então quarta-feira nem sempre eu tenho um tempo. Hoje, inclusive, dispensei a equipe para a gente poder estar aqui. Então, a educação física escolar já está até havendo uma tendência de mudança na forma de aplicação da educação física escolar. Ainda está, né, o governo novo está fazendo. Mas eu sempre comento com meus colegas e os alunos, os professores futuros que estão se formando, para eles se valorizarem na aula. Que é exatamente como você falou, Ricardo. O professor chega de educação física, deixa a bola, o aluno vai jogar um futebol, aqueles que são habilidosos jogam futebol, aqueles que gostam, mas não são habilidosos, não jogam futebol. Fica na cerca. Aqueles que têm medo, aqueles que são tímidos, vão continuar tímidos e não vão participar. Então o professor não faz com que quebre essa barreira. E uma coisa aí, o que acontece também, que é muito complicado. O professor de educação física, na grande maioria das vezes, não generalizando, e ele pega e vai para o conselho de classe, com o diário aberto, e Cris está vindo às aulas? Não, Cris está frequentando. Ele vai lá, bota os pontinhos, dá uma nota pro Cris e aprova o Cris. O Ricardo está vindo? Não, o Ricardo não está vindo às aulas. Ele parou há muito tempo. Ele preenche o diário na hora do conselho de classe. Ou seja, quem está assistindo, as pessoas que administram, os secretários que estão chegando no poder, né, que eram alunos, que foram alunos de educação física, chegam lá em cima na Câmara de Deputados, onde vai formar as leis. Não, o professor não dá aula, para que a gente vai ficar fazendo concurso, contratando, gastando com um professor que simplesmente... Então deixa na hora do intervalo, cada um joga uma bola e acabou. Contrata um almoxarife, ele só controla a saída de bola. Quando eu era aluno, até eu tinha essa visão deturpada no professor de educação física. Quando eu olhava, caramba, é tão fácil ser professor de educação física, dar a bola para as crianças lá e fica 1 hora lá parado. Eu tô me rendendo a essa coisa depois de tantos anos, depois de 34 anos de profissão. Já estou desistindo, mas meus alunos das antigas saibam, lá em Saturnino Braga, conhecem muito bem como eu fazia minhas aulas, mesmo sem condições de material, de espaço. Lá em Baixa Grande, no Santa Terezinha, que eu trabalhei com o André. A minha esposa também. Então, a gente sempre tentou fazer e descobrir alguns talentos, né? Descobrir algumas pessoas que conseguiram se promover dentro do esporte. Hoje, muitos são professores de educação física também. Coitados, né? Mas foram conviver comigo. Mas, por eu impor aquela situação. Não, você não sabe fazer uma coisa, vamos fazendo devagarzinho para desenvolver alguma coisa. Vamos nos mexer.
E o professor Roberto, né, até a Raquel na época comentou, olha o que você vai falar com ele, que o professor Roberto não gosta de brincadeira, não. Ele te bota pra dormir, e você pai, eu falei, não, eu vou falar coisa séria. Não, eu gosto de uma brincadeira, eu gosto de uma piada pronta. Eu vi. Eu gosto de uma piada pronta. O senhor gosta e Ricardo adora. E tem ali, acredito que seja um perfil em conjunto, né, que tá assim, Marcinho, Gabriela e Vanesca. Perfil de casal. Sim, esse, Grande campeão. esse Marcinho foi um dos... Ele é irmão do Marcelo e um dos meninos que eu conheci jogando no Izepan handball. E até hoje, já tá ficando uma certa idade, né, Marcinho? Mas ainda tem uma habilidade, foi um grande jogador de basquete, handball, vôlei, tanto ele como o Marcelo, irmão dele, aqui de Campos. Um abraço, meu querido, fica com Deus aí. E no YouTube também, o Marcos Pereira Moreira tá dizendo um grande abraço ao professor Roberto Miguel. Marcos Pereira Moreira. Um abraço, meu amigo, obrigado aí, tamo junto. E o Rano Araújo tá perguntando, hockey? Eu acho que foi sobre aquela dúvida no começo. Essa aí, Johanna Araújo, é minha filha. A sua filha? É minha filha. Ela tá se formando em Educação Física também no IFE. Ah, legal. Tadinha, né? Que orgulho. A outra foi pro lado da arquitetura, já se formou, essa tá se formando. Essa tá com dinheiro. Ganha bem quando consegue emprego, agora é mais complicado. Grande Ícaro Foli, dando um salve. O Ícaro Foli, ele gosta muito de esporte também. Tá fazendo educação física. Tá fazendo educação física aí, ó. repente... Tá seguindo o caminho do senhor. Não sei. Nós tivemos um programa no passado, que era o Fora do Ar, que ele também participava. Éramos 4. Tinha o Diego, o Ícaro, o Cris e eu. E a gente fazia um podcast sem saber que era. Essas nomenclaturas... Não sabia nem o que a gente fazia. Né? Eu nem sabia por que a gente saía de casa, entendeu? Mas, professor, querendo ou não, eu acho que é legal, né? O senhor vê, assim, uma filha querendo seguir o seu caminho, né? Eu acho legal, porque é uma admiração, né? É um ídolo que tá ali. Na verdade... A gente brinca e tudo, mas... na verdade, a gente fala assim, que é, né, coitada, mas é um orgulho, ela tem um talento, é dedicada... E muitos alunos, ex-alunos que são professores hoje, a gente fala assim de brincadeira, mas é uma profissão que as pessoas, que o professor é mal remunerado. Não. Não, tem muita gente que é pior que a nossa classe. Com certeza. Creio, concordo que merecíamos ganhar mais. Exatamente, não é que ganha mal, mas poderia ganhar melhor. Do professor. Não é nem por aí não, tem muita gente que chora aí sem necessidade. E é uma profissão bonita. A minha preocupação é essa, né? A pessoa realmente... se dedica, e não só de educação física, eu conheço professor de história que também fazia a mesma coisa, chegava lá, professor de arte, desenho, acabou. Então acho que o professor, tá difícil, tá muito difícil trabalhar como professor, o professor é acuado de todos os lados. Sim. Vem desde do ministro, do presidente, o ministro da educação, governador, secretário, até o cachorro da família do aluno, de repente chega lá e você tem que atender todo mundo, tem que satisfazer todo mundo. Tudo é culpa do professor. Você tem que ensinar, mas não pode cobrar. Quando você cobra, você é exigente. Quando você não cobra, então você fica que nem a peteca do badminton. Badminton, claro. Não, porque é aquela coisa, né? Às vezes chega lá o diretor, mas por que tantos alunos estão com nota vermelha? De repente porque eu estou sendo um professor. Exato. Eu, por exemplo, eu fiz o ensino médio, não vou citar nomes aqui, que tinha uma professora de matemática que todo mundo que tivesse assim uma boa frequência passava. Porque só em correção de exercício no quadro você tinha 51%. Então, meu amigo, era só não faltar. Então, eu fui aprender matemática, cara, tipo lá no pré-vestibular, entendeu? Que aí realmente eu aprendi um pouco de matemática. Física, eu não sei física. Eu acho que tem matérias que poderiam... assim, não ser obrigatórias. E também, porque, cara, assim, será que eu tenho que saber física? Entendeu? Claro, português, matemática. Agora, não sei, cara, o senhor acha... O que eu coloco, às vezes, para os alunos, que é o conhecimento, né? Você ter o conhecimento básico de alguma coisa é interessante. Agora, quando você entra muito espera você entrar numa especialização, o que você vai querer ser daquela matéria para você conseguir, né, se interessar. Agora, realmente, você começa a colocar muitas fórmulas em química e física, desestimula, né? E
acaba sendo ampassando ali, aquilo não funcionou, ninguém absorveu nada, ninguém conseguiu fazer nada. Com certeza sempre tem algumas pessoas que têm dificuldades maiores que as outras. Às vezes o cara se depara naquele momento ali com a dificuldade que resolve parar. Pô, isso aqui eu não vou ter como eu passar daqui adiante. Melhor largar, abandonar a escola. Eu sou meio radical em termos de obrigação escolar. Eu sempre falo que para mim a criança tem obrigatoriedade de escola, em colégio, seria até os 10, 12 anos, até a sexta, até o 8º ano, 9º ano. Daí para frente, por quê? Tem muita gente que vai para a escola, mas não consegue aprender. Aí você bota ele bota ele numa oficina de carro e desmonta e monta o carro melhor do que um mecânico. Verdade. Então, essa obrigatoriedade, e às vezes a criança vai para lá sem vontade, a criança que eu falo com 12, 13 anos, já não tem mais aquela vontade de estar estudando, tá lá, ele começa a criar problema para ele, para todo mundo. Então, eu sou contra, já falei, eu sou criticado, mas eu já tô botando o burrinho na sombra. Não concordo com a obrigatoriedade da criança ter que estar na escola. Ah, não, então vai aprender uma função de ofício. Você gosta de quê? Gosta de trabalhar com padaria, então você vai aprender. Foca naquilo ali. Você, marcenaria, vai fazer. Então, aí tira aonde? Pô, por que eu tenho que aprender química e física? É aonde ele se revolta de estar sendo cobrado e às vezes aquilo não consegue absorver. Né? E às vezes acontece também, na fase, tem certas fases que você não consegue. Daqui a pouco chega lá na frente, pô. Dá um estalo, né? Opa! Aquilo bate ali, pô. É tão simples. A forma da água H2O, pô, como é que eu não sabia isso? O que é? O cara não aprende nada, ou aprende só o básico para passar na prova, para conseguir passar de ano, e o cara foi para outra série sem aprender nada, absolutamente. E aí continua aquela vida, chega lá na frente, se torna um frustrado, que vai conseguir um diploma, como hoje acontece muito, dá um diploma, EJA, um monte de coisa, dá o diploma, o cara, e aí, agora o que eu faço? Aí vai procurar um emprego, não sabe interpretar um texto que o patrão deixa, não sabe nada. Não sabe o básico. E às vezes coisa que eu acho essencial que deveria ensinar também na escola. Todo mundo bate essa técnica também. Educação financeira. As pessoas não sabem o básico, é gastar menos do que ganha. Veio o país com um monte de endividado aí, porque às vezes não aprendeu o básico da educação financeira na escola. E eu acho que aí já é uma questão que vem lá de cima, né, cara? Que não é interessante que o jovem aprenda a lidar. Porque o sistema quer que ele se enrole. Se divide. É interessante. Você consuma. Sim. Depois pega empréstimo, fica aí pendurado no especial. Continue pagando aos banqueiros. Você pega empréstimo. Sim. O banco vive disso, né? Exatamente. A facilidade. Eu recebo hoje em dia umas 10 ligações por dia oferecendo empréstimo. Consegui nada. Eu falei, não. Tá dando pra viver sem empréstimo. Vambora. Pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na família que ele, assim... Ele novo, né? Eu ensinei ele a dirigir, ele sempre gostou muito de carro. E ele tem uma facilidade, cara. Ele assiste um vídeo no YouTube, ele já desmontou câmbio de carro automático. Assim, só olhando. E ele, assim, o sonho dele é fazer uma faculdade lá no Rio Grande do Sul, que é a engenharia automotiva. Só que eu já falei com ele, eu falei, cara, entra numa oficina, cara. Não precisa ganhar nada, é um estágio. Que ali você vai aprender no dia a dia, na experiência, que a prática ele já tem, entendeu? Ele bate muito nessa tecla. E depois, claro, você faz sua faculdade, porque é paga, né? Você tem que ir para uma outra cidade, tem que se sustentar. E ele, cara, assim, ele tem uma facilidade. Às vezes quando eu vou olhar um carro que eu tô interessado, eu até levo ele, que ele tem um olho assim, às vezes eu não percebo, ele, ó, bateu ali. Aí eu olho realmente, ele tem assim um olhar. E tem um curso, né, de o cara pra avaliar o carro. Tipo, você quer comprar um carro, você contrata o cara pra ele avaliar o carro pra você. Então, é o que o senhor tava falando. Né? Que às vezes a pessoa pensa, vou fazer faculdade. Mas às vezes, cara, cai na prática dentro de uma oficina, que você ali na experiência, você vai ser o melhor da cidade, cara. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade com desenho. Em todas as fases da minha vida. Eu na 5ª série, cara, eu fui o único aluno em ficar em recuperação e educação artística. Qual era o exercício? Desenhar um aquário. Eu não conseguia. Só eu fiquei de recuperação. Ficou lá a professora, já uma senhora. Perspectiva, né? Acredito que ela não seja viva. Não, é no caso de desenho mesmo, aquele pontinho básico. E eu não conseguia. Eu nervoso e quase que eu perdi de ano, rapaz, por conta do aquário. Entendeu? Só aí um quadrado e um peixe ali. Eu não consegui. Aí lá na frente, eu fui tirar a carteira de motorista. Aí fiz lá as provas. Quando chegou no psicotécnico, levei ferro na parte de desenho. Aí mais tarde fiz um curso técnico, tinha o desenho técnico. Rapaz, aquilo era um sofrimento. Era tipo assim, 3 aulas no dia.
Cara, parecia assim que eu tinha capinado um terreno, eu saí exausto da aula. E a professora fazia questão de falar: Ricardo, você é o pior aluno da turma. Em público. Deixava claro. Que a média no IFE é 6. Todo mundo conseguiu 6, menos Ricardo. Aí eu falei, rapaz... Já tava sendo implicante. Não, uma vez eu tive uma conversinha com ela, falei, professora, eu ia de moto, né? Eu falei, a senhora tá vendo, eu tô de capacete, obviamente eu ando de moto. Olha, eu tô com problemas psicológicos, eu posso sofrer um acidente, que a senhora está na minha mente. Eu vou morrer, professora. Ela, não, meu filho, não é por aí. Professora, quando for fazer um comentário, faz em off, não precisa falar pra turma toda ouvir. Eu sei que eu sou ruim, né? A minha sorte é que, como lá no IFE era assim, a média era 6, mas se você ficasse acima da média 4, outras matérias poderiam te ajudar. Foi o que me ajudou, que nas outras eu consegui. Que senão, cara, eu não ia sair. Eu sempre tive... Você conseguiu fazer agora? Agora eu consigo, se mas... der a caneta pra ele, eu acho que ele vai ter dificuldade. Não, eu tenho dificuldade. Fazer o aquário. Saiu do problema. E quando eu dava aula de informática, eu tinha um quadro, né? Eu escrevia com o piloto. Rapaz, ia descendo, ia subindo. Eu tenho muito problema com essa questão, assim, de traçar retas, assim. Isso sempre... Coordenação motora fina. Então... Tem que desenvolver. Aí, na época, né? Você é autista. Eu falei, eu devo ser, pô. E daí? Às vezes sou. Não, rapaz, e o cara do censo foi lá em casa, né? Aí chegou lá, rapaz. Foi no dia do programa passado. Você comentou. Aí Raquel vai lá atender. Eu falei, caramba, tem que ser. Eu falei, rapaz, tem que ser rápido. Aí começou perguntando algumas coisas, né? Tal. Você se declara o quê? Eu falei, não. Eu sou heterossexual e tal. Aí, mas pior que eu falo, isso dá vontade de rir, cara. Entendeu? Aí ele falou assim: o Ricardo Lopes. Tem certeza? O Ricardo Lopes tem algum problema mental? Rapaz, quando ele falou isso, pronto, eu comecei a rir. O senhor Ricardo Lopes tem dificuldade de segurar um objeto com a mão? Eu falei, rapaz, olha, às vezes... Pelo visto você não me conhece mesmo não, você tá perguntando isso. Cara, é muito engraçado. Eu comecei a rir, cara, que tipo assim, eu me machuco das maneiras mais idiotas. Esse dia eu fui... Foi aqui, né, que eu fui abrir a Pepsi. Rapaz, ela tava com um biquinho no plástico ali. Rapaz, eu abri um buraco na minha mão, começou a sair sangue. Rapaz, abriu no refrigerante, cara. Coordenação tá em dia, graças a Deus. Rapaz, tipo assim, ainda bem que eu não sou um piloto, né? Entendeu? A gente até falava sobre questão de arma, né? Que virou até um meme, né? O Chris fez lá que... Eu sempre pensei assim, ter uma arma em casa, mas não na rua. Porque eu acho que eu não tenho maturidade pra usar uma arma no trânsito, por exemplo. Aí o Gildo, não tem não, Ricardo. Não. Não ia passar no psicotécnico. Falou, se perdeu no psicotécnico da habilitação, quanto mais do porte de arma. Né? Pois é. Psicotécnico tira a habilitação também, porque o carro também não deixa de ser uma arma. Não deixa de ser uma arma. E o senhor, professor, teve alguma matéria assim que era aquela tortura na época do senhor? Todas. Por isso que fez educação física. Pra escola era uma tortura. Não, as pessoas, a educação física, curso de educação. Na verdade, a minha infância como estudante é o que eu tô falando, é o tempo, é o time, né? Eu, nas séries básicas, eu era muito difícil era muito hiperativo e não gostava muito de sala de aula, não. E então não conseguia, não tinha muitas notas boas, não. As notas eram suficientes para passar. Aí vim ser militar, né? Até Gildo foi sargento na minha época. Tive o prazer de conhecê-lo no exército. E quando eu saí, falei, não tinha vontade de ser PM. Falei, vou fazer o quê? Vamos estudar, né? Corri atrás, vamos fazer o curso de educação física que tinha no Batista. Curso técnico de habilitação até o 6º ano de escolaridade. Falei, aqui mesmo. Justamente pensando na facilidade. Da onde? É muita coisa, muita fisiologia, muita anatomia, corpo humano. Corpo humano, é fisiologia. É quase uma aula de medicina, né? Você tem que conhecer tudo. Socorros, é muita coisa. E, posterior, quando a faculdade veio para campus, eu fui na primeira turma e consegui me formar também. E também não foi fácil. Tanto que começaram na primeira faculdade, eram 3 turmas de 60 alunos cada uma, 180 alunos. E formaram menos de 2 turmas. Ficou uma turma à noite e uma turma de dia para
para conseguir formar, que muitos abandonaram pela quantidade de conteúdo que se coloca. É didática, pedagogia, muita coisa que tem. Chegou a mexer com o defunto? Muito. Anatomia com peça mesmo, com cadáver. Material humano direto. E o piloto José vai pra dar uma olhadinha no nosso YouTube. Tem um tal de Cris Ferreira ali, eu acho que queima. Esse cara é bonitão, hein? O Elton Machado, parabéns, professor Roberto. O Elton Machado. Obrigado. É difícil lembrar de todo mundo, né, professor? Eu fico feliz. Eu passo por certas situações que os alunos falam, professor, aí você fica, meu Deus. Pô, foi militar 3 anos, 33 anos de exército, né, das turmas que passaram. 34 anos de profissões, trabalhei em Aperibé, em Farol, em São Martim, Saturnino Braga, Baixa Grande. É muito lugar que você rodou e Ururaí, já trabalhei em Ururaí. Então, são muitos alunos e colegas, né, que você trabalhou. A faculdade, 4 anos dentro da faculdade. Então, trabalhando com handball, competições que a gente tinha, atletas que entram, não necessariamente aluno, mas em clubes, em associações. Então, a gente conhece muita gente e às vezes o nome falha. Às vezes, quando você vê assim o rosto, né, mas por nome assim a gente... Mas obrigado aí, tamo junto, meu querido. Assim que puder, vamos conversar. Eu que fui professor só por 5 anos de informática, mas foi ontem mesmo. Eu passei ali na rotunda, professor! E eu não sei quem é. Porque não parou, entendeu? E eu não sei quem é. Porque também, cara, tipo, eu dei aula de 2002 a 2003, depois de 2006 a 2010. Quer dizer, as crianças cresceram. Então eu tô mais ou menos a mesma coisa, mas, entendeu? Inclusive eu encontrei uma no Instagram esse dia que ela se formou em psicóloga, eu fiquei feliz. Eu até brinquei, falei, doutora, ela só depois do doutorado. Aí eu fico feliz, cara, assim, graças a Deus ninguém virou professor de informática, mas... E, tipo assim, cara, era assim, muito legal. Os adultos não mudam tanto, mas as crianças, cara, que viraram adolescente e agora viraram adultos, então é bem legal. Então, gente, se eu não falar com alguém, primeiro, eu tenho a vista horrível. Segundo, eu sou muito distraído. E outro, se você for meu aluno, você deve estar diferente. Então, perdoa, né? Eu também peço perdão. Eu sou muito distraído. Às vezes eu tô passando na rua, a pessoa, pô, você não falou comigo? Cara, eu ando viajando, cara, assim. Você vive viajando. Eu vivo viajando. Aí, ó, Frederic Tavares. Fred, esse é um dos meus orgulhos. Foi meu atleta no CDCista de Goitacazes, professor formado. Fred, meu amigo aí. Meu amigo professor, você é referência na profissão. Esse foi um que seguiu meu... a influência. O Elton ali, novamente. Roberto Miguel, que bom ter pessoas lúcidas. Legal. Então, é porque a gente está vivendo uma época, né, cara, que o professor é tão difícil ele ser visto, né, como um exemplo, como um ídolo, e a gente guarda com carinho essas pessoas, né, que lembram da gente, né. Tem gente que me chama de professor até hoje, cara. Não, é isso que eu, por exemplo, tem uns que eu lembro, o Fred eu convivo ainda com ele, tô sempre junto, a gente sempre se encontra. E é muito, às vezes, assim, como alguém que você não lembra, chega e te trata com carinho e você ainda fica... Eu me sinto constrangido de não lembrar aquele carinho que a pessoa está passando para você. Você retribui, mas se não conseguir lembrar o nome da pessoa... Você puxa pela mente. E aí você fica... Eu sou péssimo fisionomista, péssimo para guardar nome. Até agora, começando dando aula, entrei no Colégio Paulo Barroso agora há pouco tempo. Os alunos vêm falar até hoje, qual é o seu nome mesmo, filho? Porque eu não lembro, eu tenho que chamar. Ele, não, professor, você começa a guardar aqueles mais imperativos, né? Aquele que tá toda hora, né? Não. E aí você guardar fisionomia, mas não dá, nem da turma, não, eu sou da turma tal. Eu falei, pô, será que é mesmo? Eu tenho que conferir, porque senão ele já tá matando aula para fazer aula ali comigo. E esses dias também eu encontrei uma outra aluna, ela, professor, quanto tempo, né? Mais de 10 anos. Nossa, o senhor engordou. Porra. O senhor era magro e alto. Eu falei, olha só, eu engordei, mas eu não diminuí não, tá? Eu tô da mesma altura. Pelo amor de Deus. A perspectiva dela mudou, era criança. E
Rapaz, eu acho que a gente tinha que cantar um parabéns hoje, né, cara? Aqui pro GoitaCast. Rapaz, eu não sei se é um pouco gay a gente cortar junto o bolo. Tá bom? É. Não, precisa não. Pode cortar, eu te dou essa honra. Você sabe que eu cortando coisas, vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou cortar aqui o primeiro pedaço do GoitaCast. Quer dizer, do GoitaCast não, do bolo do GoitaCast. Cortar o programa. Tava indo bem, né? Bagunça do cara. Tava indo bem até certo pedaço. Bem, tenho aqui o primeiro pedaço, né, do bolo do aniversário de 1 ano do GoitaCast. E a quem vamos oferecer esse primeiro pedaço? Eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu ofereço, acredito que o Cris também, esse primeiro pedaço ao nosso presidente Germando Santos, que foi o cara que acreditou antes da gente no GoitaCast. Então, presidente, o senhor não está aqui conosco, mas o pedacinho de bolo vai ficar guardado lá pro senhor, tá? Acreditou na gente, eu aqui sozinho. Eu nem tinha combinado ainda com o Cris, né? Eu vim sozinho. Não, tá tudo tranquilo. Armei um negócio lá pra gente lá. Eu falei, tomara que ele aceite. Mas o Cris é parceiro bom. Então, aí, ó, o presidente Germando, primeiro bolo vai pro senhor. E o Josiel entregará em mãos. Espero que sim, né, Josiel? Vou deixar aqui separadinho. E o segundo pedaço também foi uma pessoa que acreditou no programa. Vai chegar só o farelo. E foi nosso primeiro convidado, que foi o professor Roberto Miguel. Muito obrigado. Eu esqueci de trazer guardanapo. Não tem problema. Depois a gente degusta. Depois a gente vai degustar. Depois que acabar lá, que vai ser uma bagunça. Esse monte de galera. E o terceiro pedaço eu ofereço a nós. O Cris e eu. A gente merece, né? É tipo um casamento, né, cara? Que a gente... Bodas de 1 ano, como que é? Boda de algodão. De algodão. É um casamento, cara. É um casamento. É um trisal, né? Você e Josiel agora. Rapaz, mas é que complicado, hein? Que vocês dois... Você vê o tamanho do homem que tá ali atrás da câmera. Pelo tamanho do pé... Olha, melhor não. Que é complicado. O homem tem uma lancha. Todo mundo chega aqui, nossa, Josiel, como que você é grande. Mas então, eu cortei o bolo totalmente errado, aleatório, mas o que vale é a intenção, né? Então, são pessoas assim que sempre estarão na memória do GoitaCast, né? Sempre. O cara que abriu as portas aí pra gente e o primeiro convidado. Hoje é mais fácil a gente conseguir que alguém apareça, mas naquela época, cara... Era complicado. Era luta, né? Toda semana. Né? Passamos por momentos difíceis, né? A gente já era pra ter feito mais de 50 programas, mas aí veio Covid, eu tive Covid. O Cris teve um problema pior do que eu, casou. Tivemos dificuldade maior aí. Enfim, né? Mas estamos vivos. Né? Espero que Camille não esteja assistindo, mas enfim. Rapaz, eu fiz uma bagunça. No final ninguém vai comer o bolo que você... Não, é que eu também esqueci de trazer o guardanapo, cara. Que eu deixei lá fora. Mas então depois vai come. Compartilhar. É um bolo. Depois a gente suja os dedos. É um bolo. E o bolo, lembrando, né, que é um bolo da Boutique do Pão do Parque Imperial. E lá você consegue, assim, vários bolos aí pro Dia dos Pais, grandes, pequenos, quadrado, redondo, torta salgada, pastel, né? A Boutique do Pão, que fica na Rua Professora Brandina de Melo, 339, no Parque Imperial. Telefone DDD 22, uma sequência de 59-6835. E na internet, @Boutique do Pão 339. Então, professor, e os planos aí para 2023? Meus planos... Badminton? Não sou do badminton. Eu sei com a professora Andréa. Como todos nós, né, tivemos a dificuldade na Covid, naquela época que nós, há 1 ano atrás, exatamente, nós estávamos nesse problema, estávamos começando a sair desse problema. Que teve uma melhora naquela época, depois piorou de novo, não foi? Fica ainda nesse... E nós começamos a tirar o nariz para fora de novo. Então, eu tinha encerrado meus trabalhos com handball, as escolas estavam paradas, só aulas online. Aí fomos voltando aos poucos, com todos aqueles protocolos.
E esse ano, ao final do ano passado, logo após que eu tive aqui, já para setembro, outubro, algumas ex-atletas me procuraram querendo voltar, montar uma equipe. Vamos montar, tem um grupo aqui, vamos fazer equipe. Falei, não tô querendo problema não. Se vocês quiserem que eu vá treinar vocês... Chega mais perto um pouquinho. Se quiserem que eu vá treinar, não tem problema, eu posso ir, mas eu não quero ficar muito à frente. Aí, a gente se organizaram e voltamos agora esse ano, né? Começamos, já estamos com 6 meses de treino, já estamos começando, vai ter uma competição em Campos, já fizemos alguns jogos e trabalhando com handball. Enquanto a escola, eu estou marcando passo para botar minha aposentadoria, e aí eu vou continuar, se eu pretendo, enquanto elas aguentarem, suportarem a minha presença, continuar treinando o handball. Mas em termos de escola, já estou tentando ver o meu caminho para descansar um pouquinho, aproveitar um pouquinho de disposição que eu tenho ainda para agradecer aqui a direção do Colégio Estadual Paula Barroso, na pessoa da professora diretora Bianca, professora diretora Sânia e a professora diretora Cristiane, que abriu as portas para que as meninas conseguissem executar os treinos na quadra do Colégio Estadual. E eu vejo, né, que a pandemia, né, ela modificou essa forma de dar aula, aumentou muito os papéis, né? Eu vejo lá minha esposa, é diário online, é diário físico, é pitch, é hit, é tantas siglas, é tanta coisa para fazer. Parece que o professor hoje tem um trabalho de secretaria também, né? E começa a tirar o foco do principal, né? Ela não consegue desenvolver, porque ainda tem essa preocupação da Covid, onde qualquer sintoma que o aluno tem já fica afastado da sala de aula. E o professor tem que... E não só o professor, como a própria estrutura da escola toda muda. O colega, não sei o que, já fica aquela preocupação. O coleguinha veio ontem, mas hoje já está em casa, está com febre, já fica todo mundo naquela preocupação. Tem a vacina? Mas até agora ainda continua essa situação de preocupação. Às vezes uma simples gripe Então, qualquer coisa aí, o aluno fica à distância, o professor tem que acessar para dar apoio online. Então, aumentou o trabalho do professor. Exatamente. Porque agora ele tem aquela questão online junto com o físico, né? E eu vejo, assim, a Covid hoje, as pessoas continuam, mas está bem mais leve, né? Por conta das vacinas. Eu mesmo já tomei 4. Mas hoje a febre não é como antigamente. Você já sente uma febre, você já fica desesperado. Assim, mesmo sabendo que provavelmente tu não vai morrer. Né? Mas, que eu ainda tive naquela época, 1 ano atrás, né? Sempre alguém ligava pra mim, morreram 1.000 hoje. Eu falei, muito obrigado. Pô, que notícia boa. Deixou bem mais tranquilo. Eu tava assintomático, mas sei lá, e amanhã? Morreu gente pra caramba. Eu falei, cara, não precisa ligar pra mim, não. Eu vejo isso toda hora na televisão, pelo amor de Deus. Já foi bem mais assustador. Olha a Johanna lá. Ela de novo. Aguentarem por muito tempo. Aguentaremos, tá. Obrigado, filho. Ela que tá no caminho, né? Ela que tá fazendo a educação filho. Essa camisa aí? É da associação, que elas assumiram essa associação que foi fundada por mim, pelo Abel, um ex-atleta meu também. Nós queríamos dar continuidade ao handball em Campos. E sem o apoio público a gente tinha que fazer alguma coisa. Fizemos a associação em 2006 e tocamos ela por 4, 5 anos. Aí depois veio o meu amigo Charles, também tocou por mais 1 ou 2 anos e com a chegada da pandemia as coisas foram esfriando e a associação foi para a gaveta. Aí elas me procuraram, falei, vocês assumem a associação, façam a diretoria e eu vou lá dar o treino. E elas estão se organizando, a Ione, a Paloma, Larissa, todas elas se organizam, somatizam lá, procuram um patrocínio, tudo por conta delas, eu vou treinar e dou o apoio. Aí, alguma coisa, professor, como é que nós vamos fazer? Colocam, me procuram e a gente tenta orientar pelas experiências que a gente tem, mas é tudo a responsabilidade dela, eu só fico nos bastidores.
Ali também o Gildo Henrique dando boa noite aí. Grande Gildo. Meu grande sargento. Boa noite, meu sargento. Sócio do Goitacast. Agora já é o quê? Capitão, major, como é que é essa gente? Rapaz, esse homem... Reformado. Não, quando eu fui colocar Não, aqui... reformou, mas eu quero... A Opa, última notícia que eu tive com ele, pessoalmente, ele era oficial, era primeiro tenente. E depois eu não soube se ele continuou para ir a capitão, que provavelmente, dependendo das qualidades que ele tem, ter chegado a major, não sei. Ele, quando eu fui fazer a arte, né, pro programa, aí eu pensei, eu vou botar o que? Ator, escritor, soldado, professor, poeta. Eu botei figura pública. É que o cara sabe tudo, rapaz. Manja de tudo. E Júnia Lopes, que vem ser minha mãe. Boa noite, meninos. Boa noite, a Júnia. Eu não sou tão menino. Não, se você não é, cuide. E, professor, assim, eu quando estudava educação física, tinha lá os professores, né? As meninas sempre atacavam, né? Eu sei que eu sou um homem de respeito, o senhor jamais daria vazão, mas ainda rola essa coisa da menina ter aquela fantasia com o professor de educação física, que é um professor mais descolado, um cara mais legal. Hoje em dia não mais, né? Os cabelos brancos já não me permitem mais isso. Mas independente até mesmo com os garotos novos que estão chegando, sempre acontecem alguns assédios. E a minha preocupação com eles, com esses meus ex-alunos, ou os garotos que estão chegando agora, é com exatamente a situação dele como professor, enquanto a outra como aluno. E menor de idade. Manter a postura. Então, não é para se iludir, não acredita que as coisas... E acontece ao contrário também, tá? Não é porque é minha filha não, mas é uma menina linda e quando chegar na escola vai ter também os assédios dos garotinhos. Eu lembro que eu também, quando eu era aluno, tinha uma professora que era muito bonita, uma loura. Então, você sempre ficava os olhinhos, né? Que é um desenho animado, os coraçãozinhos brilhando. Mas, quando criança. Agora... Na verdade, profissionalmente, eu acho que pela minha postura, por ter sido ex-militar, uma postura muito rígida, não tive tanto assédio de aluno assim, não. Que já dava naquela distância, porque já ficavam com medo, né, pela aquela postura de cobrança, de vamos fazer, tem que fazer, senão não vai acontecer. Então, já não tinha... Na verdade, eu acho que elas tinham mais medo do que interesse na minha pessoa. Esse professor alinhadora. Eu não sou assim um grande, né, professor, nunca fui um atlético que atrai muito, eu não sou um marombado, né? Eu sou mais um professor técnico do que prático. Não, mas eu digo até pela posição, né, do professor, aquela questão platônica, né? O cara tá ali explicando e assim, que o professor, os alunos não vê o professor como um ser humano normal. Por exemplo, tá tendo uma festa junina, aí o professor tá ali tomando um caldo. Olha, eu vi o professor tomando um caldo. Tipo assim, como se fosse uma coisa fora do comum. Como se, entendeu? Parece que ele não pode viver naquele mundo normal. É engraçado não isso, né? O professor tava tomando caldo, mocotó. Eu moro em Goitacazes, estou trabalhando agora no colégio de Goitacazes, no Paulo Barroso. E minha esposa também trabalha no Paulo Barroso. E às vezes nós saímos para ir nos bares da localidade, né, nos restaurantes, e às vezes o professor chegou lá. Entendeu? Gente, o professor sai de casa. O professor vive, ele tem uma vida fora da escola. Por incrível que pareça, né? Você passa na rua, vê de chinelo, né? O professor não tá com roupa de educação. Pô, a vida continua. Professor, você bebe? Você bebe uma cervejinha? Vamos beber. Entendeu? Realmente esse lado aí eles ficam quando vê fora do ambiente de normal, eles estranham, aulas, né, cara? É estranho. Tá no mesmo espaço que eles, tipo, o professor lanchando. É casado. O professor tem filho. Olha, ele teve filho. Que loucura. Eles chegam na sala. Professor. Viu o senhor lá com não sei quem. Eu te vi. Eu falei, é mesmo? Aonde? Tava na praia, tava de sunga. Falei, geralmente. Né? Tá de terra, né? Tá bem, né? Eu acho muito legal, cara, em relação ao professor. Principalmente os pequenininhos, né? Os mais velhos já vem com mas os pequenininhos é uma figuraça. Porque tem aquela inocência, né, cara? Eu acho que não tanto como na minha época, né? Na minha época tinha mais esse distanciamento que eu vejo com bons olhos, assim. Eu por exemplo, eu tinha respeito, mais que respeito aos professores, né?
O que falava era aquilo. Porque lá em casa, eles apoiavam o professor. A palavra do professor que tava valendo, não era minha não. Então, meu amigo, chegasse com um lápis diferente em casa, às vezes eu esquecia de devolver, rapaz. Vou falar uma coisa pra vocês, tá voltando, né? Sério? As mães mais novas agora, eu acho que é tudo um ciclo, né? O que ela percebeu, que o que ela viveu, o que ela viu de muitos colegas se perderem por ter essa liberdade toda, elas estão vendo agora que tem que procurar preservar o próprio filho. Que elas viveram a juventude dela, onde eu, particularmente, perdi muitos alunos em situações de acidente de carro, coisas graves como tiro, assassinados, coisa e tal, pelo esse tempo todo, por estar em situações, em lugares errados, fazendo coisas erradas. Então elas começaram também a ver que perderam amigos, perderam primos, coisa e tal, então estão agora tentando preservar os filhos para evitar que isso venha acontecer com ele. Começa mais aquela sensação de proteção. Tá? Se eu deixar solto, ele pode acontecer com ele o que aconteceu. Sabe como funciona? Então, de repente, eu estou vendo hoje as mães mais novas, por incrível que pareça, não novinhas de idade, mas as que estão fazendo o seu trabalho, acompanhando o seu cronograma direitinho, elas agora já estão mais preocupadas com o filho. Estão indo nas escolas, procurar como é que está meu filho. Não é 100%, mas ainda tem, já está chegando, saindo do zero, pelo menos. Isso é bom, né? Essa mudança é legal, né? Como o senhor falou, é o ciclo. Né? E no YouTube, ó, o Breno Araújo aí. Breno, boa noite. Araújo. Lívia Peçanha, esse é o encosto da minha vida. Eterno. Esse Breno Araújo é um encosto. Aquele é inesquecível, aquele aluno não, ele aí é o namorado da minha filha. E é pior ainda. Esse é o encosto. É o ganso. Lívia Peçanha, meu professor eterno. Lívia, minha goleira de handball. Um abraço, minha querida. Marcos Pereira Moreira, época boa em que trabalhei na ADG. Marquinhos. ADG. Da ADG. Lívia Peçanha. Esse Marquinhos é filho de Lucas, Marcos Lucas. Valeu, Marquinhos, um abraço. Lívia Peçanha, handball na veia, ADG. Eu acho que ela falou assim, não sei. Eu tô interpretando. Lívia Peçanha, quem não conhece Roberto Impossível, é fã, hein? Ela é. Lívia Peçanha, agora chega um momento que não conhece mais a gente na rua, foi o que a gente tava comentando. Não, mas eu conheço. Mas tem uns que não tem como não conhecer, né, cara? Sim, isso aí que ela só depois de dar um tchau que eu passei mas eu não ia, eu a vi, só que eu ia por um certo lugar, só que eu tava contornando na avenida e ela tava parada, aí que deu tchau que eu cumprimentei, mas conheci sim. É a situação que aconteceu com... Porque no caso do senhor, diferente de outros professores, o senhor acaba tendo um vínculo maior do que a escola, porque às vezes elas vão jogar um determinado esporte, então, além daquele vínculo da escola, tem um vínculo do esporte específico. Da associação, né, do handball. E o handball é um esporte muito legal, cara. É o único esporte que eu fiz sem ser ridículo. Eu consegui alguma coisa foi no handball. Teve um desenvolvimento não tão ridículo. Só ser goleiro de handball é complicado. É complicado. Ontem eu tive o prazer de receber 2 ex-alunas lá do Atilano, lá em Saturnino Braga, que treinavam na equipe da escola, que jogava os jogos estudantis. Aí elas souberam dessa equipe da ADG em Goitacazes, entraram em contato com as meninas. Eu tive o prazer de receber a Carla Eduarda e esqueci o nomezinho da outra. Ludmila. A Ludmila chegaram, eu tive aquele prazer de ver, e elas... Não, professor, voltamos aqui para participar. Falei, então vamos lá. Jailton Machado, boa noite, Jailton, meu amigo de longa data. O handball parece que ele tem mais uma atração para as mulheres, né, professor? Porque o que acontece? Volta aquela história do professor de educação física não se colocar numa de antigamente, onde o futebol era de homem, né? Não, mulher não joga futebol, elas queriam fazer gol. Então, quando você apresenta o handball, tô fazendo gol. Forma mais fácil, então, vamos ver uma forma de participar, de fazer gol. O Marcos Pereira Moreira falando, Roberto, sou o Marquinho da faculdade Empadão. Marquinhos Empadão, eu confundi com o Marquinhos Lucas. Desculpa, meu querido amigo. Empadão. Marquinhos Empadão, bombeiro, reformado.
trabalhou comigo como preparador físico na DG, quando nós fomos em 2007 disputar um brasileiro lá em Campina Grande. Nossa. E por que empadão? Rapaz, aí você me pegou. O pessoal fala que era muito gostoso de comer empadão. Olha, não tô falando, não quero problema com o bombeiro, pelo amor de Deus. Meu amigo, eu já falei desde o início, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Um abraço, fica junto, tamo junto, meu querido. Empadão... Se formou comigo, foi professor de educação física, se formou comigo, preparador físico excelente. Foi goleiro, jogou pelo americano, pelo Goitacás. E depois, com a faculdade, ele foi por bombeiros, se formou, terminou já aposentando, sendo reformado agora como bombeiro. Aquele músico que teve obrigado, aqui no programa... Olívia, obrigado por ter lembrado o nome da Ludmilla. Ludmilla. O Rony, né? Foi um dos primeiros convidados. Eu acho que foi o terceiro ou quarto. Ele também está fazendo educação física e agora passou pro bombeiro. Ele é músico. Mas a mãe falou, você vai ter que estudar alguma coisa. Aí ele começou a fazer educação física, tá gostando, aí fez agora a prova, o bombeiro passou. Aí tava lá mostrando lá os treinamentos no Instagram, é puxado, cara. Puxado. Cara, tem que nadar tipo assim no mar, é complicado, o treinamento é puxado. Acho que é um dos cursos mais difíceis que tem para você exercer a profissão é de bombeiro. E parece que o do Rio existe mais, né, do estado do Rio, né? Os caras nadam naquela praia do Arpoador, eles são jogados lá de cima e tem que... e depois sai dali, tem que correr na areia e carregando peso, e depois tem que aprender a combater incêndio em carro, em casa, e é muito puxado o curso deles. Porque o bombeiro ele tem sua especialidade, mas ele tem que saber tudo. O básico ele tem. Aí depois ele vai fazer curso de especialização. Pra seguir ali. As situações que o bombeiro enfrenta são diversas, né? Bem, infelizmente estamos chegando aí ao fim de mais um Goitacast, né? Um Goitacast especial de um ano, com o nosso querido professor Roberto Miguel. E gostaria de agradecer aí a quem compartilhou com a gente, agradecer mais uma vez à Rede Aurora, o presidente Germando, ao nosso operador aí, o Josiel, e principalmente ao nosso convidado, né? Que mais uma vez... Obrigado. Cancelou até compromissos aí para estar aqui conosco. De convidado, assim, uma situação a gente sempre procura atender. Espero que dure não só um ano, que dure 10, 100. Ó, se a gente chegar a 2 anos, o senhor estará aqui. Tá, muito obrigado, muito obrigado. Bom, se deu sorte para um ano, quem sabe, né? Eu acho que chegamos. Ano que vem o bolo vai ser melhor. Vai ser um bolo maiorzinho, decente. Não, e eu vou cortar melhor também. Vai treinar, né? Vou treinar, eu que vou cortar. Melhor. Eu queria cortar junto, mas você achou que ia ser meio... Então valeu. Galera, até quarta que vem.